A onda de otimismo que tomou conta do Rio com os Jogos Olímpicos promete ser ainda maior a partir de 2010. Um show pirotécnico vai homenagear as Olimpíadas na praia de Copacabana em plena virada do ano. O fato é que do mercado formal ao informal, a economia está a pleno vapor. A previsão de investimentos promete ser um show à parte. Como os empresários estão se preparando? O que diz o carioca nas ruas? Esse é o tema do programa Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco debate esse tema agora com o presidente da Comissão de Turismo, deputado João Pedro, com o superintendente do Sebrae RJ, Sérgio Malta, com o economista Mauro Osório e a coordenadora de Qualidade de Formação do Sindirio, Carla Riquet. Dados do Ministério dos Esportes apontam que o setor de construção civil será o de maior crescimento no estado e no país. São cerca de R$1 bilhão de investimentos para a construção de novos hotéis e incremento da infraestrutura, o que vai gerar milhares de empregos. E a previsão é de que sejam abertas 50 mil novas vagas. E eu pergunto a vocês, estamos preparados para responder esse desafio à altura? Claro que sim. O Rio tem essa vocação, o Rio tem essa perspectiva importante. Eu acho que a gente vem o Pan-Americano foi um exemplo que a gente pode realizar. Claro que as Olimpíadas são muito mais importantes, enfim, o mundo inteiro de olho no Rio de Janeiro. Temos que acompanhar essa questão e fazer um trabalho, não só o setor público, mas também em parceria com o setor privado, como foi o caso de Barcelona, que nos mostrou muito bem que essa junção é muito importante e faz sucesso, não só para o evento, mas para o pós-evento, que é uma questão, para mim, muito relevante. O exemplo de Barcelona, que aumentou em cerca de 40%, o movimento turístico, é um modelo a ser copiado. Eu diria que nós não estamos preparados hoje, mas nós vamos nos preparar. E um dos terrenos importantes é você capacitar para o turismo, para a recepção, né? Eu acho que não é as Olimpíadas, simplesmente, e nem depois só as Olimpíadas. Desde hoje, o fluxo turístico já aumentou tremendamente para o Rio de Janeiro. No dia do anúncio da vitória do Rio de Janeiro, os jornais do mundo inteiro, desde Nova York até a Ásia, estamparam o Rio de Janeiro exatamente a imagem que é a imagem do Rio, da alegria, do lugar, do destino turístico onde você vai encontrar felicidade. E isso desde hoje já começou e o Sebrae vem encontrando, junto com outras instituições de capacitação profissional na área do turismo, da hotelaria, da gastronomia, enfim, tudo isso que vamos receber os turistas, estamos nos preparando para, nesses anos que antecedem as Olimpíadas, e entre hoje e as Olimpíadas, temos a Copa do Mundo, que também é um evento tão importante quanto as Olimpíadas, que vai se realizar em 12 cidades do Brasil inteiro, mas principalmente o Rio de Janeiro, que vai ser a sede. Vai ser a sede da mídia, vai ser a sede da FIFA, vai ser a sede, enfim, vai ser o destino original de todos que virão ver os Jogos da Copa do Mundo aqui. Então eu tenho certeza que com o Sindirio, com as iniciativas legislativas dessa casa e com todo o capital político que vai reunir o setor público e o privado, a gente vai fazer muito bonito nesses eventos. O Sindirio vem trabalhando também para isso, para desde já começar a divulgar, a incentivar e a participar de programas que facilitem a qualificação das pessoas que trabalham, tanto nos restaurantes, nos bares, nas casas de entretenimento, como as boates, casas noturnas, e nos hotéis, e inclusive nos hostels, albergues e no Cama e Café também, que é nosso associado. Mauro. Não tem a menor dúvida, acho que como o João Pedro, todos aqui já colocaram, né? O Pan-Americano, a Eco 92, enfim, quer dizer, todos os grandes eventos que já ocorreram na cidade mostram que nós estamos absolutamente capacitados para isso, é um evento importante. Eu acho que a grande discussão é como é que nós podemos fazer, além da capitalização e dos benefícios que vão ocorrer, como é que a gente amplifica e maximiza isso. Quer dizer, como colocar a Olimpíada a serviço da cidade e nossa cidade a serviço da Olimpíada. Eu acho que Barcelona e agora Londres são dois bons exemplos. A cidade de Janeiro ela não cresce mais populacionalmente. Nos últimos 12 meses caiu o número de jovens na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com dados do IBGE. Então, eu acho que ao lado de fazer na Barra, que é uma coisa que é razoável do ponto de vista da segurança,
a gente tem que procurar também verificar como é que a gente melhora a questão da região portuária, a questão da região suburbana. Eu faria, inclusive, um apelo ao presidente do CBF na Barra, aqui ao ar, né, para ele não ficar em Vargem Grande, para ele vir para a zona portuária. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse evento para adensar as áreas que estão infraestruturadas. Eu acho que esse é um desafio muito importante. Ou seja, negociar com o COI, verificar o que pode não ficar naquela região da Barra da Tijuca, porque os grandes ícones do Rio de Janeiro estão exatamente aqui na Zona Sul, no centro, né? Isso é a nossa imagem internacional. E acho que a gente deve ter uma preocupação de como trazer a Olimpíada para beneficiar a cidade como um todo e a região metropolitana e o próprio Estado, né? A partir desse processo. Com certeza. Como o Estado e a sociedade podem e devem se preparar para tanto crescimento? O Rio em Foco ouviu o economista, ex-presidente do BNDES e professor emérito da UFRJ, Carlos Lessa, sobre o assunto. O povo do Rio e praticamente todo o pequeno comércio do Rio está esperando uma onda de prosperidade derivada das Olimpíadas. E eu acho que eles estão certos, porque daqui até as Olimpíadas, passando pelo Campeonato Mundial de Futebol, vai crescer o fluxo turístico para o Brasil e o fluxo turístico para o Rio. Então haverá uma prosperidade difusa, crescente na cidade. Vejo um destino para o Rio depois das Olimpíadas, voltar a ser o objeto de desejo de todos os brasileiros e atrair novas ondas turísticas para o Rio. Turismo interno, que nós perdemos muito. E para o Brasil, o Rio como destino turístico é muito bom, porque o brasileiro de outros lugares deixa ele ir para o exterior e prefere vir para o Rio em primeiro lugar. Eu espero que o empresariado do Rio de Janeiro reúna forças para fazer com que o Rio receba a atenção que merece. Um dos grandes problemas do Rio é que o Rio deixou de ser destino principal de investimento público há muito tempo. E justamente essa questão ele deixou de ser e agora volta a ser, né? São bilhões de investimentos em diversas áreas. Como é que a gente pode trabalhar isso e não deixar que esses investimentos não sejam feitos nos lugares que podem ajudar enfim, a gente viver depois das Olimpíadas, né? Se você me permite, gente, eu acho que é exatamente nesse ponto que o professor falou que a gente deve começar. O Rio deixou de ser, e o Mauro Osório explica muito bem isso nos artigos que escreve, e agora esse ano vamos comemorar 50 anos da inauguração de Brasília, e é 50 anos também do processo de esvaziamento do Rio de Janeiro, né? E, paradoxalmente, nesse momento, a gente começa um outro ciclo, que é de retomada de investimentos. O presidente Lula esteve recentemente na Europa, num seminário para investidores, e convidou os investidores a vir investir no Brasil. Os 4 pontos que ele levantou, todos eles estão no Rio. É o pré-sal, cuja sede principal é o Rio, são as Olimpíadas, é a Copa do Mundo, que a sede também é o Rio, e é o PAC, cujo eixo principal de intervenção urbana é também o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, e não é só isso, o Brasil também passa a ser o destino não apenas turístico, mas o destino preferencial dos investimentos. Você não podia imaginar, a minha geração nunca podia imaginar uma autoridade macroeconômica pensando, vendo formas para evitar a entrada de dólares. A preocupação foi sempre ao contrário, né? Tal é o fluxo de investimentos e a complexidade de todo esse fluxo de dólar, de pré-sal, de petróleo e tal. Mas isso tudo traz uma oportunidade para o Rio. E o que a gente tem que fazer, como disse o Mauro, é potencializar essa oportunidade, para que a gente possa, inclusive, resolver o principal problema brasileiro, que é a desigualdade social. É tentar fazer com que tudo isso possa nos trazer a inclusão de milhões de pessoas que ainda estão na linha de pobreza. Já houve muito progresso nesses últimos anos. Nos últimos 5 anos, no Brasil foram 30 milhões de pessoas, aqui no Rio talvez 1 milhão, 1,5 milhão, que passaram da linha de pobreza, passaram a consumir, passaram a ter uma vida melhor. Essa é uma oportunidade de trazer mais fluminenses, especialmente a juventude, para a sociedade. Para a formalidade especialmente. Que a gente não pode perder. Sobre esses desafios que a gente vai tratar no segundo bloco. Agora vamos para o intervalo, o Rio em Foco. Aqui a política e a economia caminham juntas.
Voltamos com o Rio em Foco e nosso tema é o salto olímpico que a economia do Rio dará nos próximos anos. Um dos grandes desafios que o Rio vai ter que vencer é a questão da infraestrutura. Sobre isso eu queria que o professor Mauro Osório comentasse. Eu acho que o professor Carlos Joessa colocou bem ali a questão da autoestima, a questão da imagem do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro ganhou as Olimpíadas por dois motivos. Um, foi a articulação aí federal, municipal, estadual, que eu acho que foi muito importante. E o segundo, pelo capital intangível que o Rio de Janeiro tem, né? O Rio de Janeiro é a imagem externa no Brasil. Existe um historiador de arte chamado Júlio Argan, foi prefeito de Roma, que diz que toda cidade, todo país no mundo tem a sua cidade que é referência internacional. Quando a gente pensa Estados Unidos, a gente pensa Nova York, não pensa Washington. Quando a gente pensa Brasil, pensa Rio de Janeiro. Curiosamente, outro dia eu estava conversando, teve uma dissertação de mestrado feita na Europa, fez uma pesquisa em aeroportos, qual seria a cidade ambientalmente melhor no mundo do Rio de Janeiro. Não é com certeza pela Baía de Guanabara, que está um pouco poluída e a gente tem que despoluir. É muito pela coisa da imagem do Rio de Janeiro, a maior floresta urbana do mundo. Então, o Rio de Janeiro ele ganhou pela essa articulação e pelo capital intangível que ele tem. Também pela realização do Pan-Americano, está correto também. E agora nós temos que fazer o tangível, ou seja, temos que fazer investimento em infraestrutura, nós temos que ter uma política para a Baía de Guanabara finalmente ser excluída. A gente precisa ter transporte de massa da zona suburbana e da Baixada para a cidade do Rio de Janeiro. Mesquita, 40% da população não tem água encanada, então nós precisamos de uma política metropolitana. Ou seja, a cidade só vai se a cidade que é boa para o turista é a cidade que é boa para o seu morador. Temos que pensar o Rio de Janeiro como um todo. Temos que pensar a metrópole, uma política metropolitana, uma política de massificação de esportes para o total do Estado. Enfim, trazer o tangível para articular com o intangível, que é o que a gente já tem de sobra. E a viabilizar a chegada também dos turistas pelo aeroporto, que também é um gargalo e é uma coisa e é um ponto que merece atenção, né? Não, precisa. Você conversa com todos envolvidos no mercado aeroviário brasileiro e o aeroporto Santos Dumont precisa aumentar o número de slots, enfim, de pousos. É importante se ter isso. Agora liberamos a pista principal do aeroporto Santos Dumont. Em Barcelona, que foi o tema, foi o que a gente colocou aqui, um exemplo importante, que alavancou bem a economia, aumentou ali 66% o número de voos locais e 110% o número de voos internacionais. Então, ou seja, passou a ser um foco e o advento das Olimpíadas potencializou o turismo, que é muito importante. Eu acho que é um recurso do Rio de Janeiro, enfim, inexplorado. Infelizmente, de 2007 para 2008, tivemos um decréscimo de turistas no nosso estado. Eu não tenho dos números de 2009, mas tenho certeza que só esse momento já deu uma alavancada. A voltar. Mas em relação ao aeroporto internacional, Tom Jobim, né, que a gente tratou num evento aqui do Fórum de Desenvolvimento, e é um ponto importante, ele vai ter que ser totalmente reformulado por conta das exigências do Comitê Olímpico Internacional. Será que esses investimentos a gente vai conseguir fazê-los a tempo? O bom desses grandes eventos, enfim, é que a gente, a não ser os resultados e tal, é que a gente tem prazo para cumprir. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já está montando uma comissão para acompanhar par e passo cada uma dessas execuções, enfim, também o Congresso Nacional também formou uma comissão. É importante que todos nós, a sociedade também, possa acompanhar o desenvolvimento, enfim, desses rumos para que a gente possa chegar nesses grandes eventos com tudo pronto. Existe uma grande expectativa do Carioca em termos de geração de empregos e de como ele pode... O povo carioca realmente é criativo e irreverente. Nossa equipe percorreu a orla do Rio para ver como quem está desempregado ou já vive do trabalho informal está pensando em ganhar um dinheirinho extra com essa onda esportiva. Vai dar muito turista esse ano, vai dar muito turista. Copa do Mundo e esse ZLP, né? Vai ficar bom. Mas aqui depende dessa praia, entendeu? E pode ser que, sabe, que essa Copa aqui que está vindo aí e as Olimpíadas, nós temos uma grande vendas. Vai ter muito movimento, vai ter turista do mundo todo. Eu acho que aqui vai triplicar o que eu ganho. Eu acho que vai ser muito legal, vai ter bastante movimento para mim aqui. Eu vou dar tudo de mim, eu quero chamar bastante atenção aqui para cá e fazer que os visitantes sejam bem recebidos também.
Bem, esse último entrevistado, ele apareceu na revista The Economist também, mostrando como o Rio decolou, enfim, com todos esses eventos. Sobre essa questão da expectativa, a gente está vendo nas ruas que, enfim, já é realidade. Então, eu queria que o professor Mauro Osório comentasse um pouco sobre essa questão da formalização, que foi como a gente fechou o último bloco. O Sérgio tinha colocado uma questão importante no início, que Barcelona foi um momento de virada. A Olimpíada ocorreu no momento de virada da economia da Espanha. E, na verdade, desde 2004, 2005, a economia brasileira ela começa a dar um salto e tem tido a formalização muito forte. O emprego carteira assinada cresce, passa a crescer o dobro a partir de 2004, período 2004, 2008, com relação a 2000, 2003. A cidade do Rio de Janeiro, como a população não cresce mais, está havendo, inclusive, uma troca de emprego informal por formal. Ou seja, já há uma demanda que tem crescido significativamente por mão de obra aqui. E a cidade do Rio de Janeiro, o Lessa costuma colocar muito isso, o Rui Castro, é uma cidade voltada para a rua, voltada para o evento, para a praça, para o espaço público. Isso faz umas coisas muito interessantes. Por exemplo, o preço de emprego em bares e restaurantes na cidade de Janeiro é o mais importante entre todas as principais capitais brasileiras. Quando a gente pega emprego em entretenimento, cultura, esporte, lazer, a cidade de São Paulo tem o dobro de empregos da cidade do Rio de Janeiro. Mas nesses setores, mídia, entretenimento, cultura, esporte e lazer, o emprego formal na cidade de Janeiro é igual ao da cidade de São Paulo. Então, a cidade de Janeiro ela tem que trabalhar, e o Estado, 2 grandes blocos. Um é entretenimento, turismo, cultura, esporte. O outro é petróleo e gás, garantindo que a cadeia produtiva fique aqui, né? O que puder ficar aqui. E essas coisas se falam. O Rio não tem muito turismo por conta de ser a capital do petróleo. Então, eu acho que a questão é a gente aprofundar a estratégia, trabalhar com seriedade, não ficar muito também de oba-oba, só de espuma, gerar infraestrutura para a gente poder aproveitar plenamente esse momento. E tem as Olimpíadas Militares, que a gente não tinha falado, que vai ser... Os Militares de 2011. Exatamente, 2011, na Zona Oeste, né? Tudo que não fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou na Barra da Tijuca, fica um pouco mais esquecido. Mas vão ser importantes. O número de participantes é maior do que o que teve no Pan-Americano. As Forças Armadas estão contratando atletas para disputarem. Isso traz também uma outra perspectiva para o Rio de Janeiro e o Brasil ter atletas mais de ponta, competitivos. Temos que massificar e temos que ter atletas de ponta. Sobre esse ponto, essa questão do legado olímpico, né? A gente está... dos pontos que pesaram a favor do Brasil e do Rio de Janeiro na escolha para sediar as Olimpíadas é o potencial de geração de um legado de formação de jovens na área de esportes e também de trabalhar não só... puxar o Rio como uma Olimpíada da América do Sul, né? O presidente Lula falou sobre essa questão. Então, sobre isso eu queria também colocar aqui na mesa para a gente discutir um pouco, em termos de potencial, assim, como é que de formação dos jovens e de trazer esses jovens, tirar da criminalidade, enfim, o esporte pode ser um grande suporte para a gente trabalhar também outras questões em relação à violência, enfim. Deputado. Acho que é uma alavanca importantíssima. Por isso eu considero a Comissão de Turismo, sem desmerecer as outras, a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. Porque o turismo é uma grande alavanca, enfim, inexplorada no Rio de Janeiro. Não só aqui na cidade, Mauro, mas também em todo o nosso estado. Tem mar, tem montanha. Claro, você reativar o trem para Petrópolis, enfim, Petrópolis, cidade turística, enfim, eu vou falar aqui de inúmeros destinos turísticos no Rio de Janeiro que precisam de uma infraestrutura. O Estado agora consegue a verba do Prodetur, importante, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, também um incentivo importante, que também tem verba para qualificação, treinamento, enfim, são questões fundamentais para que a gente possa estruturar o Estado do Rio de Janeiro para receber não só o turista internacional, mas o turista que naturalmente, de Minas Gerais, procura o estado do Rio de Janeiro, na área de Cabo Frio, Búzios, e o de São Paulo, que procura Paraty, enfim, toda aquela região de Angra dos Reis, enfim, reincentivar o Rio de Janeiro como destino não só nacional, como internacional também. E nessa questão assim, dos bares, hotéis, essa questão do serviço, do Rio como uma cidade de serviços latente, enfim, mas existe essa questão da qualificação que é um desafio constante, né? A qualificação... Todas as pesquisas que já fizemos, o Sindi-Rio tem feito e outras instituições com empresários e mesmo com os turistas e as pessoas que frequentam bares, restaurantes, que se hospedam, sempre a coisa menos pontuada é a qualificação nos serviços. Então, está na hora do Rio aproveitar todas essas oportunidades que estão vindo
do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, para a qualificação dos jovens, para a qualificação das pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, que querem se formalizar, que estão nesse viés agora de ir para o turismo, de aproveitar esses eventos para que se qualifiquem, que aproveitem, que se informem de todas essas oportunidades, que muitas são gratuitas. Então é importante que procurem essas oportunidades, que às vezes as pessoas não se qualificaram ou porque não puderam, porque não é às vezes uma opção da pessoa, não quero me qualificar. Mas agora, com esses eventos, isso é importante. É sempre essa questão do acesso à informação, né? De como chegar até onde estão as oportunidades. Uma última questão que eu queria colocar, a gente já está caminhando para o fim do nosso programa, é a questão do ato olímpico, que foi assinado pelo Brasil, e dentro desse ato tem a questão das normas em relação à utilização do símbolo olímpico. E dentro disso está a questão da pirataria, da propriedade intelectual. E quando a gente fala assim, desse perfil do carioca, da informalidade, enfim, a gente fala também que a gente pode encontrar dificuldades de cumprir essas normas que já estão estabelecidas. E eu queria assim, saber de vocês em relação a essa questão do acesso à informação em termos de utilização dessa marca, né, da marca das Olimpíadas, e como que as entidades, as empresas e o próprio poder público pode trabalhar para divulgar para a população o que pode e o que não pode. Bem, eu acho que é muito importante a gente respeitar a assinatura da cidade no ato olímpico. Mas a gente também tem que pensar em flexibilizar essas marcas, esses eventos, para que as pequenas empresas locais também possam ter acesso a toda essa prosperidade que virá. Eu estive recentemente na África do Sul, que está preparando a Copa do Mundo daqui a 6 meses, né? E existe uma disputa muito grande entre a FIFA e o braço comercial da FIFA e o empresariado local, porque a FIFA, quer dizer, ela vem com as suas 13 marcas patrocinadoras e tem uma voracidade comercial muito grande. E é necessário também que as pequenas empresas locais possam se beneficiar disso. Então, vai ser uma luta entre a cidade e a sociedade local e os patrocinadores para que o evento traga o máximo de emprego, renda e prosperidade em torno daquele evento. Eu acho que isso não está dado, não existe uma definição, mas isso, inclusive, eu acho que a Comissão de Turismo e as diversas comissões dessa casa, da Assembleia Legislativa, vai ter um papel fundamental para permitir que, sem pirataria, respeito à nossa assinatura, a gente possa trazer o máximo de produção, de renda e emprego em torno da Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Bem, é isso aí. Bom, o programa Rio em Foco fica por aqui, deixando todas essas informações para você que está em casa e já sonha em mudar de vida com a Olimpíada. O Rio em Foco é um programa do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, basta acessar nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você quiser assistir esse programa, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Obrigada aos senhores e obrigada também a você, assinante, telespectador, que nos acompanhou. Até a próxima.